Oi, gente, tudo bem? Finalmente voltando aqui nos vídeos do canal. É... Passei um longo período aí sem publicar nada aqui para vocês, por conta, enfim, de vários projetos, como eu disse, que eu estava desenvolvendo. Estou ainda, mas agora eu me organizei para que eu possa, pelo menos, aparecer aqui de vez em quando, uma vez por semana, de 15 a 15 dias no máximo, para a gente voltar aqui, enfim, com os vídeos, com os estudos, com as discussões. E estou gravando esse vídeo aqui para a gente falar de um projeto que eu amo aqui no canal, talvez seja o meu preferido, inclusive, que são as cartas do Freud. Eu vi já 2 compilados de cartas com vocês, que foram as cartas com os filhos, né, para os filhos, e as cartas de viagem, que na verdade dizem que eram as cartas com a Ana Freud, mas tinham pouquíssimas cartas com a Ana Freud. Quem não acompanhou, só voltar aqui, tá tudo aqui na playlist das cartas do Freud. E agora a gente vai voltar para este aqui, né? Então eu vou primeiro apresentar, por exemplo, só a luz aqui, ó. As cartas de Sigmund Freud para Eduard Silberstein. Para quem não sabe, o Eduard é amigo de infância do Freud, podemos dizer assim, infância, adolescência, né? Um grande amigo do Freud, enfim, uma pessoa que tinha uma relevância extrema, assim, até mesmo na formação do Freud. Ele fala aqui, né, das preferências que foram mudando a partir, né, do contato. E aí, essa compilação de cartas é uma coisa interessante porque é uma compilação de cartas que pega um período da adolescência do Freud. Então, começa com 1871, né, o Freud tinha 15 anos em 1871, e vai aí até 1881, né, então são 10 anos de trocas de cartas. Tem aqui o total de 79 cartas, né, as cartas do Freud, as cartas do Silberstein não estão aqui, né, basicamente. E pega aí esse período de amadurecimento, né? Então, do Freud adolescente vai até o Freud adulto, né? Então, de 15 a 25 anos, 10 anos aí de cartas. E a gente acompanha esse amadurecimento do Freud, essa saída da adolescência para a vida adulta. Só que tem uma coisa muito interessante. Você já não sabe distinguir se o Freud na adolescência era um Freud adolescente ou um Freud adulto, porque ele é extremamente maduro. As cartas vão mostrar isso, essa maturidade, não somente intelectual, ele já tinha uma robustez intelectual aqui, isso é uma coisa também muito interessante, já era um grande leitor, né? Então as cartas são basicamente cartas de discussões filosóficas, literárias, né? Trocavam muitos livros, o Freud chegava a mandar junto com as cartas livros para o Silberstein, como trocas, o Silberstein também mandava, enfim. E já mostra que não era um garoto comum, né? Claro, a gente não pode esquecer do anacronismo, né? Eu tô falando aqui de um garoto de 1871, né? Então, muito embora o Freud seja o Freud, né, com toda a sua robustez intelectual desde sempre, né, o seu autodidatismo, etc., mas os garotos também daquela época não eram bobocas como normalmente são os garotos de 15 anos da nossa atualidade, que estão cada vez mais se imbecilizando, né, por conta do aspecto cultural. De fato, né, a nossa sociedade leva a essa imbecilização em massa, né? Então as pessoas não leem mais, as pessoas são robôs automáticos por conta das IAs, né, enfim, das redes sociais, né? Enfim, tudo isso, esse zeitgeist, né, do nosso momento, leva a isso de fato. Então, realmente, não dá nem para fazer uma comparação, seria um anacronismo esdrúxulo tentar fazer isso. Mas o Freud era um rapaz diferenciado, de fato, e as cartas mostram isso. Então, eu estou basicamente apresentando aqui para vocês o que a gente encontra aqui. Como vocês sabem, eu faço primeiro uma apresentação do livro, das compilações das cartas, e depois eu vou adentrar em outro vídeo ou em outros vídeos, em algumas cartas específicas, mas tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, tem uma carta aqui que a Amália manda para o Silberstein também, então as famílias interagiam, né? O Freud elogia muito os pais do Silberstein, manda recomendações, ou até mesmo saudações à mãe, ao pai, enfim, era uma amizade familiar, digamos assim, também. E, basicamente, são 2 garotos, né, que crescem aí amigos e trocam
preferências de viagens, literatura, filosofia, aqui acompanha a entrada do Freud, inclusive, na universidade. O Freud explica tudo isso nas cartas, o que ele estava sentindo naquele momento, o que ele encontrava, fala dos professores que o Freud teve, que ficaram super famosos, inclusive por conta desse contato com o Freud, né, depois, no caso, né, e tem algumas, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, algumas imagens, né, então, o Freud aqui com 16 anos, essa foto famosa, né, com 16 anos, né? Já parecia um rapaz, sei lá, dos seus 20 e pouquinhos anos, né? Mas ele tinha apenas 16 anos. Isso daqui é o protocolo de algo que se chamava prova de madureza, né? Que era, deixa eu ver se dá pra ver aqui. Era do Freud também, né? Que era para ver, né, se você tinha maturidade para fazer determinados cursos, determinadas disciplinas, para adentrar na faculdade. Esse aqui é o Silberstein, enquanto estudante, tá? Não é nessa época de 1871. Que ele já estava enquanto estudante da faculdade mesmo. E aí tem, enfim, várias outras fotos que eu vou mostrando para vocês ao longo dos outros vídeos. Os professores de Freud, né? O Brooke, o Brentano. Freud admirava bastante os professores dele. Algumas outras fotos de família também. Enfim, tem coisas bem interessantes aqui que a gente vai ver. Eu vou pegando aqui as cartas que eu considero que são as principais. Tem uma coisa interessante, eles discutiam também as cartas em espanhol. Tem uma carta aqui do Freud que está em latim. Então, eles faziam isso porque eles eram da Academia Espanhola, né? Então, eles aprenderam espanhol os dois, né? Então, eles trocavam cartas para ficar testando ou aprimorando o espanhol deles, né? O Freud escrevia várias cartas aqui em espanhol também. É uma coisa que eu falei, inclusive, lá no Instagram, quando eu estava mostrando que eu estava fazendo esse projeto de novo, é que é muito interessante isso, mostrar o nível realmente intelectual aguçado do Freud, porque era um menino, um rapaz, que falava alemão como língua original e aprendeu uma língua completamente distante, diferente, como o espanhol, né? Só para ler os clássicos, né, em língua espanhola no original também. Né? Então, Freud falava alemão, Freud falava espanhol, Freud falava francês, inglês, enfim, o Freud ele tinha uma amplitude intelectual até mesmo para as línguas, né? Isso tudo é demonstrado aqui. Então, bom, basicamente é isso que a gente vai começar a ver agora, e depois eu vou dar seguimento, obviamente, nas outras edições, né? Então, depois dessa aqui, eu quero pegar, talvez, as cartas com a Lu Salomé, eu não sei se eu volto para as cartas com a Ana, para finalizar as cartas com os filhos, eu vou ver ainda como é que eu vou fazer. Mas posso dizer que a gente voltou, né? Então, vou voltar a publicar vídeos aqui no canal para a gente acompanhar, para a gente discutir, para a gente estudar, e é isso, basicamente.